Estou aqui entretido. Um novo capítulo do livro, Nos Domínios da Mediunidade. Esta obra magnífica que está nos encantando e nos alertando sobre muitas coisas ligadas à nossa capacidade de percepção do mundo espiritual. Você que está nos acompanhando também é um convidado a amadurecer, a aprofundar cada um dos capítulos que está aqui. Nós fazemos uma leitura rápida, alguns comentários que procuramos deixar bem mais clara a ideia principal, mas você que tem a sua experiência, que tem a sua vivência, pode enriquecer o pouco que a gente fornece a você com a meditação, com a aplicação das suas experiências aos conceitos que aqui foram, nos foram apresentados. E com isto, nós vamos nos preparando melhor para interpretarmos os eventos nos quais às vezes nos vemos inseridos, não é mesmo? Então pegue o seu caderno de anotações, o seu livro Nos Domínios da Mediunidade, essa obra soberba que o Espírito André Luiz escreveu através da mediunidade ímpar, luminosa, brilhante, cristalina de Francisco Cândido Xavier, que nós já vimos, está aqui representado pela médium Ambrosina. Neste livro, André Luiz o retrata nesta obra. É claro que não com o nome de Chico, mas com todo o perfil daquele que realmente é que possui, não é? Aquele mandato mediúnico. Vamos então ao capítulo 18? Vamos acompanhar a leitura. O capítulo se chama Apontamentos à Margem. São observações que André Luiz faz, que ele quer fazer um pequeno parêntese, não é? Então, ele começa a nos contar. A dona Ambrosina continuava psicografando várias mensagens endereçadas aos presentes. E aí você vai ver a primeira imagem, né, do projeto Imagem na nossa tela, referente a esta situação. Vamos nos recordar que a dona Ambrosina é essa senhora que está psicografando com aquele funil luminoso própria das pessoas que desenvolveram a mediunidade com tal fidelidade que tem uma conexão direta com o mundo invisível, com vários potenciais mediúnicos à sua disposição. E vocês veem ali todo mundo de cabeça baixa, de olho fechado, os espíritos amigos fazendo a sua tarefa de amparar encarnados e desencarnados, sob a orientação do Gabriel, que é o espírito mentor dessa médium. O texto continua a nos explicar, André Luiz vai falando. Um dos oradores, sob a influência de um benigno mentor da espiritualidade, realçava, ao falar, sobre a necessidade de conformação com as leis divinas, para que a nossa vida mental se refaça, fazendo jus a bênçãos renovadoras. Para nós encontrarmos essas bênçãos renovadoras, era necessário que a nossa mente se modificasse. Porque é através da mente, como nós já vimos, inclusive, no capítulo anterior que falou da cura, da saúde, do passe magnético, é através da mente que nós ajudamos a nós mesmos a modificar o nosso cosmo biológico. Nossas células trabalharão melhor sob uma mente que esteja em harmonia. Não é? Lembra lá, capítulo 17. Aí ele continua a nos explicar. Alguns encarnados permaneciam impermeáveis e sonolentos. Como é fácil encontrar encarnado dormindo, não é? Gente que vai na casa espírita, na igreja, para roncar sentado. Por que não fica em casa dormindo, não é mesmo? Vai perder tempo, vai gastar gasolina, vai ter que ficar lá. E aí, quando está no momento de aprender, ele dorme. Então, André Luiz está dizendo que ali havia encarnados sonolentos ou adormecidos, que estavam nessa situação porque se permitiam ser sugados por entidades que queriam mantê-los sob o seu domínio. Vamos voltar ao texto? Olha lá. Estes encarnados estavam impermeáveis, eles não queriam aprender nada, não tinham vontade de melhorar. Impermeável é aquilo que não penetra,
nem a umidade, nem o ensinamento, nem o conselho conseguem vencer aquela camada exterior que bloqueia tudo. Então, encarnados impermeáveis e sonolentos, vampirizados por obsessores. A palavra vampirizado pode levar você a pensar que é o vampiro lá, né, o Drácula, ou qualquer outro, Vlad, essas histórias de terror. Não, a palavra vampirização é utilizada no sentido de sugar, não é? De extrair, de se aproveitar da energia, ou da invigilância mental, ou do pensamento desajustado. Então, entidades, gostando disto, se aproximam de pessoas que as aceitam. E estes encarnados impermeáveis e sonolentos estavam assim porque eles eram, como diz o texto aí, vampirizados por obsessores caprichosos que os acompanhavam de perto. Entretanto, muitos desencarnados de mediana compreensão, espíritos de razoável compreensão, escutavam solícitos e estavam sinceramente aplicados ao ensino que eles ouviam da boca do palestrante da noite. Gabriel, que é o mentor da Dona Ambrosina, que é o mais elevado dos espíritos ali presentes, de olhos percussientes, penetrantes, atentos e lúcidos, ele tomava conta de tudo com firmeza. Nenhuma ocorrência, por menor que fosse, lhe escapava à percepção. Esse é o perfil do próprio Emmanuel. Se você acompanhar as pessoas que estiveram com o Chico ao tempo em que ele estava encarnado, você saberá, e vai ler isso em vários dos relatos sobre o trabalho mediúnico, que Emmanuel fazia a supervisão de tudo. Era ele quem decidia. Não havia a menor ocorrência que lhe escapasse. Então, André Luiz está falando de Gabriel, está relatando como era a postura disciplinadora, de forma atenta, partícipe, que Emmanuel tinha com o Chico. Olha o que ele continua dizendo. Partindo de Gabriel, não é? Aqui há um leve sinal seu, entidades escarnecedoras, gozadoras, brincalhonas, eram exortadas à renovação de atitude. Mas ali socorriam-se doentes que Gabriel indicava com um silencioso gesto de recomendação. Ele era o pulso de comando, forte e seguro, sustentando a harmonia e a ordem na exaltação do trabalho. Contemplamos a mesa enorme em que a direção se processava, com equilíbrio irrepreensível, e olhando a médium, rodeada de apetrechos do serviço em atividade constante, Hilário perguntou ao nosso orientador: ora, por que tantas mensagens pessoais dos espíritos amigos? Por que tanta psicografia que ele está fazendo? E o Aulus responde: Hilário, são respostas reconfortantes a companheiros que pedem assistência e consolo a esses espíritos. E então Hilário continuou perguntando: e essas respostas aí? Elas representam a solução definitiva para os problemas que os encarnados estão expondo nos seus petitórios? Eles resolvem o problema? E Aulus respondeu convicto: ah, Hilário, isso não. Entre o auxílio e a solução do problema, vai sempre alguma distância em qualquer dificuldade. E não podemos esquecer que cada um de nós possui seus próprios enigmas. Cada um de nós tem que passar por suas próprias dificuldades. E então, Hilário, que está sempre querendo, esmiuçar o problema, pergunta: ora, se não adianta, se eles não resolvem, por que motivo então receber comunicação? Se os desencarnados não podem oferecer uma conclusão pacífica aos tormentos dos irmãos que ainda estão aí no corpo físico, ora,
Por que então essa porta aberta entre eles e nós? Por que então, se eles podem pedir e a gente não pode fazer nada, por que então deixar isso acontecer? E então, Aulus, com bastante profundidade, responde a ele: não se esqueça, Hilário, do impositivo, da necessidade de cooperação na estrada de cada pessoa. Na vida eterna, a existência no corpo físico, por mais longa, é sempre um curto período de aprendizagem. E não nos cabe esquecer que a Terra é o campo onde nós tocamos, onde nós realizamos, onde nós cumprimos a nossa batalha evolutiva. Dentro dos princípios de causa e efeito, adquirimos os valores da experiência com que nós construímos, nós estruturamos a nossa individualidade para as esferas superiores. A mente, em verdade, é o caminheiro, é o viajante, buscando a meta da angelitude. Contudo, ela não avançará sem auxílio. Ninguém vive só, Hilário. Os pretensos, os assim chamados mortos, precisam amparar os companheiros que ainda estão na matéria. Porque, em grande número, estes pretensos mortos serão obrigados a novos mergulhos na experiência física. E como você sabe, Hilário, é da lei do universo que a sabedoria socorra a ignorância, que os melhores ajudem aos menos bons. Os homens, cooperando com os espíritos esclarecidos e benevolentes, atraem para eles simpatias preciosas para quando chegarem aqui na vida espiritual. E as entidades amigas, ajudando os reencarnados, os que estão vivos na matéria, estarão construindo facilidades para o dia de amanhã, quando terão que voltar à luta terrena. Então Hilário, pensando, respondeu: nossa, é verdade, eu compreendo isso. Entretanto, disse Hilário, me colocando na condição, na situação de uma criatura comum, vulgar, eu me recordo de que no mundo nós nos habituamos a esperar do céu uma solução decisiva e absoluta para os problemas que nos afrontam, que nos deparam. A gente sempre pede para Deus resolver nossas dificuldades, quando a gente está lá no mundo físico. E então o orientador responde a ele: essa atitude, porém, Hilário, ela é fruto de uma antiga viciação mental na Terra. Para ficar mais claro o assunto, relembremos a explicação do Divino Mestre. Jesus, o governador espiritual do mundo, ajudou a doentes e aflitos, sem tirá-los das questões principais que lhes diziam respeito. Jesus ajudou a todos, mas eles continuaram na situação em que estavam. Zaqueu, aquele homem rico que foi prestigiado por Jesus na visita que lhe foi feita, ele se viu forçado a modificar seu comportamento usurário. Maria de Magdala, que recebeu carinhosa atenção de Jesus, não ficou livre do dever de se sustentar no árduo combate da renovação interior. Ela tinha que se sustentar e não podia mais ser prostituta, não podia mais vender o corpo, como dizem que ela fazia. Lázaro, reerguido das trevas do sepulcro, não foi dispensado de ter que morrer mais tarde, encontrar-se com o desafio da morte. Paulo de Tarso foi distinguido por Jesus com um apelo pessoal às portas de Damasco. Entretanto, por isso, apesar disso, o apóstolo não conseguiu dispensa dos sacrifícios que lhe cabiam no desempenho da sua nova missão. Tinha que sofrer para fazer aquilo. Segundo reconhecemos, não seria lógico esperar dos desencarnados a liquidação total das lutas humanas. Isto significaria furtar o trabalho
que corresponde ao sustento do servidor, ou subtrair, tomar a lição do aluno que precisa do aprendizado, necessitado da luz. E então, quando eles estavam na altura deste comentário, diz André, não longe de nós, naquele ambiente do salão, havia uma senhora muito simpática que dialogava sozinha em pensamento, ela conversava com ela mesma. E ela dizia, ai, meu filho, se você não está morto, venha me visitar, venha, estou morrendo de saudade, morrendo de angústia, me diga uma palavra pela qual nós nos entendamos. Se tudo não está acabado, aproxime-se da médium, comunique-se, mande alguma palavra. É impossível que você não tenha piedade. Veja só, veja que drama, não é? Quantos milhares de dramas como este não foram até o Chico Xavier com esta mesma ideia? O Chico Xavier comentava, e os seus biógrafos relatam, que quando terminava esta primeira sessão, que era diante do público, ele se levantava para ir a uma salinha reservada a receber as manifestações da psicografia. Quando ele fazia isto, ele disse, ele não levantava os olhos do chão, ele andava de cabeça baixa, olhando para o chão, indo na direção da sala. E por que ele fazia isso? Porque ele não queria que a sua visão encontrasse a visão de uma dessas pessoas que estava ali em volta, todas elas esperando uma mensagem. E todo mundo assim, por favor, traz a mensagem do meu filho, traz a mensagem do meu pai. Ai, meu pai se chamava tal coisa, meu pai e minha mãe morreram juntos, eu quero saber deles. Todo mundo queria, bombardeava a mente do médium, para que ele pudesse trazer, para que ele não se deixasse influenciar por alguma visão que poderia interferir na mensagem. Veja como ele era rigoroso. Veja como ele era honesto. Ele então não olhava para nenhuma pessoa, porque aquela visão, talvez, de um olhar angustiado, de uma mãe chorando, pudesse interferir na mente dele, ele falasse, essa mulher podia receber do filho dela, e aí ele estaria atuando contra aquilo que os espíritos tinham planejado. Lembrem-se que era Gabriel ou Emmanuel quem fazia essa seleção. Para evitar então que a sua mente interferisse, Chico dizia que ele não olhava para ninguém, para que ele chegasse lá neutro e não criasse nenhuma barreira para a manifestação intelectual que viria, às vezes não para aquela pessoa, não para aquela pessoa que ele ficou com pena. Mas por que ele teria pena de uma e não teria pena de todos? Não é? Veja só como a mediunidade é preciosa e deve ser tratada com muita dignidade, respeito e seriedade. Você ouviu aí o que a mãe estava pensando. Só ela estava pensando, ninguém estava ouvindo. Mas olha só o que André Luiz vai falar agora na sequência. Essas frases amargas que ela pensava sem articular na voz, estas frases nos atingiam a audição. Os espíritos escutavam, como se elas fossem arremessadas ao ambiente em uma voz abafada, uma voz assim meio rouquenha, meio assim distante. E quando André Luiz está falando isso, ele identifica imediatamente um rumor, uma confusãozinha atrás. E ele disse, esse leve rumor, a retaguarda, nos chamou a atenção. Nesse instante, um rapaz desencarnado apresentou-se em lastimáveis condições e avançou para a triste mulher, dominado por invencível atração. Da boca enrugada, amarfanhada, escorria a amargura em forma de palavras comovedoras. E o rapaz dizia, gritava de joelhos, como se ele fosse uma atormentada criança aconchegando-se ao colo da mãe. Mãe, mãe, não me abandone, dizia o moço. Estou aqui, escuta-me, não morri, me perdoe, me perdoe. Sou um renegado,
um náufrago. Procurei a morte quando eu deveria viver para o seu carinho. Agora sim, mãe, vejo o sofrimento de perto e desejaria aniquilar-me para sempre. Tal a vergonha que me aflige o coração. Eram as palavras dolorosas daquele moço. O moço gritava nos ouvidos da mãe, encarnada. Ela, a mãe, não enxergava a figura agoniada do filho, porém, registrava a presença dele através de uma intraduzível ansiedade que apertava-lhe, que lhe comprimia o peito. É a reação da mulher que ama o filho que partiu ao contato da presença do filho em aflição. Isto é interessante a gente lembrar. Nós encontramos muitas mulheres, muitos pais, mas principalmente mães, que sentem uma coisa que está errada, mesmo à distância, acontecendo com seus filhos encarnados. Ela fala assim, tem alguma coisa apertando meu coração, eu sei que alguém da minha família está passando mal. Às vezes é um filho, um neto, muito querido. Ela não tem nenhuma notícia. Às vezes os filhos querem poupar a preocupação, mas a agonia de um ser amado se traduz ao coração que ama como uma agonia também. Então, muitas mulheres, e às vezes alguns homens, têm a sensibilidade tal que quando algum filho está passando por um problema emocional, de saúde, material, eles sentem. E eles telefonam ou eles procuram os filhos e falam, o que está acontecendo? E aí, às vezes, os filhos contam, aconteceu tal coisa, aconteceu um acidente, a gente não queria falar com você porque você ia ficar preocupado. Não, mas eu sei que aconteceu alguma coisa. Então você imagina, se estando aqui, nós somos capazes de perceber através do afeto sincero o que está indo mal com alguém que a gente ama, imagine quando o espírito pode se aproximar de nós, no caso do filho, e atendendo à rogativa da mãe, se fazer presente, pedindo perdão, pedindo desculpa. Como isso não deve apertar ainda mais o coração daquela mulher, não é? Então, vamos voltar ao texto agora para ver o que o André Luiz está falando. Depois que a mãe começou a ficar nesse estado, 2 vigilantes espirituais aproximaram-se do moço e tiraram ele do colo da mãe, onde ele havia se ajoelhado. E nós, diz o André, né? Ele e o Hilário, estando ao lado do assistente Aulus, que foi até lá socorrer aquela senhora em lágrimas, o Aulus foi ajudar a mulher. E então nós estávamos com o Aulus e nós ouvimos a mulher mentalmente pensar assim. Veja o que ela pensou, que os espíritos ouviram. Será que não será melhor segui-lo na morte? Morrer e descansar? Meu filho, eu quero meu filho. Ou seja, a presença do filho suicida induzia a mulher a também pensar em ir ao encontro dele fazendo a mesma coisa. E quando alguém pensa em se matar, só o pensar já levanta naqueles que estão ao lado, se são nossos adversários, a ideia de que se ajudarem a gente a nos matarmos, nós estaríamos numa situação ruim e eles estarão felizes porque nos enviaram para o abismo. Então a gente nunca deve nem pensar nisto, porque pode ser que algum adversário nosso escute e veja a nossa fraqueza. Aí André Luiz continua explicando. Aulus aplicou na senhora recursos magnéticos com os quais a desventurada criatura experimentou grande alívio e logo depois nos contou. Vamos anotar o caso desta pobre mãe desarvorada, desorientada. O filho dela suicidou-se há alguns meses e ainda não consegue poupar-se a essa flagelação íntima. Em sua devoção afetiva, reclama a manifestação do filho, sem saber o que está pedindo, porque a chocante posição do rapaz iria constituir para ela
pavoroso martírio. Imagina se ela pudesse receber a comunicação do filho: mãe, eu me matei, eu estou desesperado, estou num buraco, estou sofrendo muito. Quer dizer, isso não seria consolo nenhum. Então, Aulus está explicando isto. Ela está pedindo uma coisa que ela não sabe que será ruim para ela. Não poderá, deste modo, recolher a palavra direta do filho. Porém, ao contato do trabalho espiritual, que aqui neste centro se processa, ela vai receber e incorporar nela mesma energias novas para se refazer gradualmente. E Hilário, com inteligência, acrescentou: por certo, não terá resolvido o problema crucial da sensibilidade ferida. No entanto, adquire forças para se recuperar, não é isso? Isso mesmo, Hilário. Aí André Luiz diz: eu também botei minha colher nesse angu, não é? Eu que estou falando, tá? Não foi o André Luiz do livro. André Luiz do livro disse: aliás, a mediunidade de hoje é, na essência, a profecia das religiões de todos os tempos. A profecia. Aulus Prestimoso considerou: sim, é verdade. Com a diferença de que a mediunidade hoje é uma concessão do Senhor à humanidade em geral, considerando-se a madureza do entendimento humano diante da vida. O fenômeno mediúnico não é novo. Nova é tão somente a forma de mobilização dele, porque o sacerdócio de várias procedências, o sacerdócio de várias religiões, permanece há muitos séculos detido nos espetáculos do culto externo, mumificando indevidamente o corpo das revelações celestiais. Ou seja, as religiões que sempre tiveram contato com o sobrenatural, assim chamado, ao invés de ajudarem as pessoas a desenvolver essa possibilidade, fizeram disso apenas um conjunto confuso, enfaixando, endurecendo. Volta o texto para você ver como ele fala. Mumificando através do culto exterior, mumificando indevidamente esta possibilidade de estar em contato com as revelações celestiais. Por estarem todos preocupados com esses espetáculos cerimoniosos, o sacerdócio irresponsável, mas de uma certa forma interessado em manipular as pessoas, não é? Ao invés de revelar as verdades, procurou apenas manter a ilusão do ritualismo. Continua então o texto a nos explicar. Verdadeiramente, o cristianismo, que deveria ser a mais ampla e a mais simples das escolas de fé, há muito tempo como que enquistou, como que se colocou num quisto, num tumor de superficialismo dos templos. Passou apenas a se preocupar com as aparências e os rituais. Ao invés de dar vazão, não é, às coisas da alma. Então, diz Aulus, era preciso, portanto, libertar-lhe os princípios, não apenas ali presente na igreja, mas libertar os princípios do espírito a benefício do mundo, que, cientificamente, hoje se banha no clarão de uma nova era, é a era do raciocínio. Por esse motivo, o governo oculto do planeta deliberou que a mediunidade fosse trazida do colégio sacerdotal à praça pública, a fim de que a noção da eternidade através da sobrevivência da alma desperte a mente anestesiada do povo. É assim que Jesus nos reaparece agora, não como fundador de ritos e de fronteiras dogmáticas, mas sim em sua verdadeira feição de redentor de alma humana, redentor do ser humano, da alma de cada filho de Deus.
Instrumento de Deus por excelência, Jesus se utilizou da mediunidade para acender a luz da sua doutrina de amor, restaurando enfermos e pacificando aflitos. Em muitas ocasiões esteve em contato com os chamados mortos, alguns dos quais não eram senão almas sofredoras que vampirizavam obsediados de diversos tipos. E além de surgir em conversação com Moisés, materializado no Monte Tabor, ele mesmo, Jesus, é o grande ressuscitado, ligando aos homens o sepulcro vazio e acompanhando os discípulos com acentuado, com purificado amor, para que lhe continuassem o apostolado de bênçãos. Nessa altura, Hilário esboçou o sorriso de um estudante satisfeito com a lição e disse: "Ah, sim, tenho a impressão de que começo a compreender." Nessa altura, os trabalhos da reunião estavam chegando ao final. Nosso orientador, então, percebeu que Gabriel, o mentor, se dispunha a escrever aquela mensagem do encerramento e, respeitoso, pediu a ele ressaltar alguns conceitos no sentido da mediunidade ao redor deste tema, ao que o supervisor aqueceu, consentiu gentilmente. Dona Ambrosina havia entrado em uma pausa ligeira para algum momento de recuperação. O diretor da reunião rogou silêncio para o término dos serviços, e tão logo reverente quietação se fez na assembleia, o condutor da casa, Gabriel, controlou o cérebro da médium, tomou-lhe o braço, escrevendo aceleradamente. Em minutos rápidos, os apontamentos de Gabriel estavam concluídos. A médium Ambrosina levantou-se e passou a lê-los em voz alta. E o que ela passou a ler? A mensagem do mentor, que é a seguinte: meus amigos, é indispensável procurar na mediunidade não a chave falsa para certos arranjos inadequados na terra, mas sim o caminho direito, o caminho que é correto de nosso ajustamento à vida superior. Não é para a mediunidade ser uma ferramenta para a gente se arrumar a nossa vida na terra. Ao contrário, é um elemento de procurarmos o caminho direito, de nos ajustarmos à vida superior. Compreendo assim a verdade, ou compreendendo deste modo a verdade, é necessário renovar a nossa conceituação de médium, para que não venhamos a transformar companheiros de ideal e de luta em oráculos e adivinhos, com esquecimento de nossos deveres na nossa elevação própria. O Espiritismo, simbolicamente, é Jesus que retorna ao mundo, convidando-nos ao aperfeiçoamento individual por intermédio do trabalho construtivo e incessante. Dentro das leis da cooperação, será justo aceitar o braço amigo que se nos oferece para a jornada salvadora. Entretanto, é imprescindível não esquecer que cada qual de nós transporta consigo questões essenciais e necessidades intransferíveis. Desencarnados e encarnados, todos palmilhamos, todos percorremos extenso campo de experimentações, de provas, todas elas condizentes com os impositivos do nosso crescimento para a imortalidade. Não vamos atribuir assim ao médium
obrigações que competem a cada um, em caráter exclusivo. E nem aguardemos da mediunidade funções milagreiras, porquanto só a nós cabe o serviço árduo da própria ascensão, no roteiro das responsabilidades que o conhecimento superior nos impõe. Diante de nossas afirmações, vocês poderão perguntar, segundo os velhos hábitos que nos caracterizam a preguiça mental na Terra: se o Espiritismo e a mediunidade não nos solucionam os enigmas de maneira total, absoluta, que estarão ambos fazendo no santuário religioso da humanidade? Essa é a pergunta que muitos levianos costumam fazer. Inclusive o próprio Hilário fez uma pergunta semelhante um pouco antes. E então Gabriel continua: nós responderemos, todavia, que neles, no Espiritismo e na mediunidade, reencontramos o pensamento puro do Cristo, ajudando-nos a compreensão para mais amplo discernimento da realidade. Neles, recolhemos exatos informes quanto às leis das compensações, equacionando aflitivos problemas do ser, do destino e da dor, e deixando-nos perceber, de alguma sorte, as infinitas dimensões para as quais evoluímos. E a eles deveremos, acima de tudo, a luz para vencer os tenebrosos labirintos da morte, a fim de que nos consorciemos, nos associemos, afinal, com as legítimas noções da consciência cósmica. Alcançadas semelhantes fórmulas de raciocínio, perguntaremos a vocês, outros, por nossa vez: vocês acreditam que seja pouco revelar a grandeza da justiça, como ela se apresenta? Admitem seja desprezível descortinar, desvelar a vida em suas ilimitadas facetas de evolução e eternidade? Será que isso é pouco? Explicar como é a vida no plano espiritual, como que a evolução acontece? Reverenciemos, diz Gabriel, o Espiritismo e a mediunidade como dois altares vivos no templo da fé, através dos quais contemplaremos de mais alto a esfera das cogitações propriamente terrestres, compreendendo, por fim, que a glória reservada ao espírito humano é sublime e infinita no reino divino do universo. A comunicação psicográfica tratou de outros assuntos e, terminada sua leitura, breve oração de reconhecimento foi pronunciada. E enquanto os assistentes voltavam à conversação livre, Hilário e eu, diante dos conceitos ouvidos, passamos a profunda introversão para melhor aprender e meditar. E aqui chega ao fim o capítulo 18. No capítulo seguinte nós vamos falar sobre a dominação telepática. É muito interessante, mas deixa para o próximo programa. Neste, deveremos nos lembrar que, como frequentadores de casas espíritas, nós todos temos potenciais de percepção e todos deveremos aprender a não considerar nem médiuns ou outros trabalhadores como oráculos infalíveis, nem esperar dos espíritos que eles resolvam o nosso problema, que eles nos curem das nossas doenças, que eles nos deem o número da loteria, que eles arrumem um patrocinador rico para salvar a gente dos nossos desatinos, não é? Nós todos precisamos de um momento de amadurecimento. E o momento, às vezes, é a doença. O momento, às vezes, é a carência material, é a perda do emprego, é a solidão afetiva por vermos-nos afastados de alguém que não suportou a nossa convivência. E a partir daí, se nós tivermos uma postura nobre como seres que podem se avaliar,
nós encontraremos espíritos amigos nos aconselhando o bom caminho. Mas eles não vão arrumar para a gente uma nova companheira, enquanto a gente não merecer. Eles não vão nos ajudar facilitando a descoberta de um tesouro, se nós somos os que nos comprometemos com pouco dinheiro a construir a ficção do vício, da droga, do jogo, gastando tudo o que nós tínhamos. Por que dar mais se nós não sabemos usar o pouco? Eles não alterarão nosso padrão biológico da doença para fazer com que, depois de saudável, o indivíduo volte a procurar as mesmas coisas que ele gosta e que são nocivas. Se ele não mudar, nada muda. Portanto, nem médiuns são poderosos ou incapazes, nem espíritos são indiferentes ou maus porque não atendem os nossos caprichos. Eles desejam que a gente amadureça. E é importante que estes apontamentos nos demonstrem isto, que o suicida, que ouve o pedido da mãe, não poderá ser levado a se manifestar, porque ele não está em equilíbrio. Nem a mãe gostaria de saber disto, porque ela quer saber, você está vivo, vem me dizer, mas imagina se ela vê o filho naquele estado, ela só ficaria pior. Então os espíritos têm o cuidado de ajudar o moço naquilo que é possível e de impedir que a mãe entre em um estado de depressão ainda maior. É preciso resgatar. Então, o processo da mediunidade da doutrina espírita não está no mundo com a função de resolver os problemas das pessoas, mas de dar força, de dar confiança, de dar um fortalecimento na fé, de revelar as leis indestrutíveis do universo, que são aquelas que nos servem de base para que nós, ao invés de nos desesperarmos, nós nos coloquemos de uma forma confiante, sabendo que não estamos sozinhos. E a melhor forma de sentir a presença dos bons espíritos é através da oração e da mente em harmonia com a bondade de Deus. Se nós nos amargamos e desejamos o sofrimento ou o mal dos outros porque estamos revoltados, essa é a forma mais fácil de não sentirmos a presença de nenhum bom espírito, porque a nossa mente vai se sintonizar com o que não é bom. Então pense nisto. Assim, nós convidamos você para o nosso próximo programa, Dominação Telepática, o capítulo 19. Mas não fica acomodado aí não, esperando eu ler para você não, viu? Folgadinho. Pega o livro, já vai lendo. Tem um livro para você, vai atrás dele. Você vai poder aprender com bastante antecedência. E se você tiver dúvida, anota, porque assim, quem sabe, no próximo programa, quando nós estivermos comentando, essa dúvida possa ser já diminuída, não é? Então, você que faz parte da evolução da Terra, ajudando também Deus e Jesus a compreensão dessas leis e quem sabe você não fale para alguém do nosso programa, para essas pessoas também poderem aprender como nós estamos aprendendo juntos, tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua participação, pelos seus e-mails, por tudo que vocês nos envolvem com boas vibrações, agradecendo aos espíritos por tudo aquilo que nós aqui estamos falando. E nós esperamos você no nosso próximo Espírito da Letra. Até lá e muita paz.